Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. No vídeo de hoje a gente vai começar a nossa série do Canadá e vamos falar um pouquinho, de uma forma geral, sobre o processo seletivo e algumas diferenças entre estruturas universitárias que o país ele oferece. Tá? Em linhas gerais, eu acho o Canadá uma excelente opção de destino. Primeiro, né, porque a maioria dos estudantes eles têm uma facilidade maior com o idioma inglês, então mais de 90% das universidades vão ministrar os cursos em inglês. A gente tem aí, né, algumas instituições e alguns cursos que vão para o lado do francês, porque eles estão, né, em uma região mais específica do país, mas majoritariamente, né, o inglês vai ser a língua usada pelas instituições, ok? Ele é um país que, assim como os Estados Unidos, ele te dá, né, uma possibilidade legal, através do visto de estudante, de poder realizar trabalhos durante os seus estudos, seja dentro ou fora do campus. Inclusive ele é um pouco mais flexível com respeito à possibilidade de trabalhos fora do campus, então isso é uma ótima oportunidade, não somente por uma independência financeira, ajudar no custo, né, com o pagamento dos estudos, mas também para agregar valor durante a sua experiência acadêmica em termos de currículo, networking e assim por diante. E um terceiro ponto, que diferentemente dos Estados Unidos, né, é muito comum as instituições no Canadá, elas darem a possibilidade de aceite de Enem, vestibulares e alguns outros pré-requisitos que diferem um pouco do método padrão americano. Tá? Mas para que vocês possam entender isso de uma melhor forma, é importante vocês saberem que o Canadá ele oferece duas instituições de ensino, duas estruturas. Então os estudantes eles vão ter acesso a um college, que é uma estrutura de 2 anos, ok? E vai ter acesso a uma universidade, ou uma university, onde você vai ter aí um local que você, por exemplo, a nível de graduação, pode fazer seus 4 anos corridos naquela mesma faculdade. Tá? Vou começar primeiro falando sobre as universidades, que geralmente são as opções mais demandadas por estudantes internacionais. As universidades no Canadá, elas vão ter uma duração de 4 anos em média para a maioria dos cursos. Elas vão exigir como processo seletivo uma prova de proficiência em inglês, que geralmente pode ser o TOEFL, depende da pronúncia, ou o IELTS. Tá? A diferença ou a comparação, se assim a gente puder falar, com os Estados Unidos, é que os Estados Unidos tendem a pedir uma nota um pouco mais baixa do que as universidades canadenses. O Canadá ele é um pouco mais exigente com as notas dos testes de proficiência. Então, por exemplo, se a gente pega o TOEFL, né, geralmente nos Estados Unidos, a partir de 70 pontos você está ok. No Canadá, eu aconselho uma pontuação acima de 80 pontos. Quando a gente pensa, por exemplo, no IELTS Academics, a gente está falando nos Estados Unidos uma pontuação mínima de 5,5 para cima, às vezes 5,0, dependendo da instituição. E no Canadá a gente está olhando aí um aconselhável 6,0 ou 6,5. Fora isso, o que acontece? O Canadá, ele obviamente vai exigir que você, por exemplo, a nível de graduação, apresente seu histórico escolar e o seu certificado de conclusão do ensino médio. Porém, as universidades canadenses, né, para muitos cursos, como por exemplo engenharia, elas vão exigir uma grade curricular que nós no Brasil, no ensino médio, não temos acesso, que são aulas pré-requisitas para que o estudante ele possa iniciar na universidade, nessa estrutura de 4 anos, e começar o curso de interesse. Então, se o estudante ele não tem acesso a essa carga de matérias, né, esses pre-requirement, pre-classes, durante o ensino médio, como que ele faz para comprovar isso? E aí que entra as possibilidades. Então, o estudante ele pode apresentar, ou ele tem que apresentar, melhor, né, o Enem, ele pode apresentar o SAT, assim como ele pode apresentar atividades extracurriculares. Né? Então o Enem ele se torna praticamente, né, uma obrigatoriedade para que você possa, de alguma forma, comprovar, né, que você tem aquele conhecimento ou você teve acesso ao conteúdo daquelas aulas pré-requisitas ou pré-determinadas pelas instituições. Okay? Então, quando a gente pensa num processo seletivo para as universidades, ou seja, para instituições de 4 anos no Canadá, o que a gente tem que ter em mente? Esse é um processo mais complexo do que um college, ele é um processo que ele vai te exigir uma maior preparação, maior tempo de dedicação, ok? E ele vai ser constituído basicamente por as suas notas do ensino médio, então você vai precisar também apresentar um certificado de conclusão do ensino médio,
Você vai ter que apresentar um teste de proficiência, onde os mais comuns é o TOEFL ou o IELTS, não precisa dos dois, é um ou outro, ok? Com uma pontuação um pouco mais elevada. Você vai ter que apresentar, né, o seu Enem, uma pontuação interessante para que você esteja competitivo para a maioria das universidades é 600 pontos para cima, ok? Obviamente que cada universidade ela vai ter uma pontuação mínima exigida, então é interessante você olhar no site da instituição, né? Ou entrar em contato com o International Office para ter certeza qual que é a pontuação daquela universidade de interesse. Mas se a gente for pensar em padrão, 600 pontos para cima, você está bastante competitivo, tá? Você pode apresentar um SAT, que ele é mais popular, né, para as universidades americanas, lembrando que é uma prova que você tem que fazer inscrição pelo College Board, né, ela tem um custo, ela tem restrições de datas durante o ano, então é legal você se preparar para isso, e mais atividades extracurriculares, ok? Os colleges, pessoal, é uma excelente opção para estudantes que, primeiro, né, possuem um orçamento mais restrito, ou seja, os colleges eles tendem a apresentar um custo-benefício muito maior do que uma universidade para esses 2 primeiros anos, ok? Então você tem colleges aí a partir de 8 mil, 10 mil dólares por ano, canadenses, tá? Uma média. Existem até mais baratos, mais caros, mas é só para vocês poderem ter uma referência, tudo bem? São também para estudantes que por algum motivo não fizeram o Enem, ou não tem tempo, ou não puderam fazer o SAT, e não tem esses pré-requisitos complementares para entrar direto numa universidade. Então a estratégia que se é feita, sem abrir mão de, né, uma exigência de qualidade acadêmica, ele começa no college, vai fazer os 2 primeiros anos, ok? E depois vai se transferir para continuar os seus estudos na instituição de 4 anos, onde ele vai ter o seu diploma de formação. Tá? Então, abrindo um parênteses aqui, isso é uma pergunta que eu recebo. Lucas, mas se eu fizer 2 anos no college, se transferir, eu vou ter que fazer os 4 anos na universidade? Não. Você vai fazer os 2 primeiros anos no college, e quando você for se transferir, você vai fazer os seus 2 últimos anos de formação. Então, supostamente, você começa no 3º ano daquela universidade de 4 anos. A trajetória ou o tempo de duração acadêmica é o mesmo para a sua formação, tá? 2 e 2, tudo bem? E o college também serve, pessoal, como, né, uma faculdade, né, uma instituição que ele pode te emitir certificados. Então isso não é tão comum para estudantes estrangeiros, mas, por exemplo, para aquele estudante, né, que quer de forma rápida, imediata, ir para o mercado de trabalho e já ter uma remuneração, o college ele vai emitir um certificado. Então o estudante, por exemplo, ele pode escolher um curso como, por exemplo, a administração voltado para a área hoteleira. Ele não está se formando, ele não vai ter um diploma universitário. Mas por um período de 1 ano, 2 anos, ele vai fazer um curso específico sobre aquela área ou aquelas habilidades necessárias para atuar nesse segmento. O college vai emitir um certificado e com esse certificado ele pode atuar no mercado de trabalho. Ok? Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido a diferença entre college e university, tenham dado uma clareada sobre a questão de pré-requisitos, mas qualquer coisa me escrevam, sigam os próximos vídeos que a gente vai postar sobre Canadá, me mandem áudio, me mandem um Insta, um direct, o que for mais fácil para vocês, ok? Tamo junto, um forte abraço e rumo ao Canadá. Até mais!